Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA, 17 horas, as pessoas estão chegando, mas vamos iniciar. Eu faço parte do marketing da FIA, em nome da FIA eu agradeço a sua audiência. Hoje voltamos com mais uma iniciativa que a gente traz os nossos palestrantes, especialistas de mercado e professores para ajudar, para trazer uma reflexão e ajudar empresas e profissionais a redefinirem, redescobrirem os seus papéis nesse novo cenário. A iniciativa de hoje é uma parceria do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE, junto com o nosso núcleo, que é o Grupo de Estudos Avançados, o Progesa, com diversos cursos, MBAs em diversas áreas, como empreendedorismo, direito digital, sustentabilidade e inovação. O tema de hoje é a importância das relações governamentais na diplomacia corporativa pós-Covid-19 e a convidada é Kelly Aguiar. A gente tem aí 45 minutos em que ela vai falar com a gente. Depois disso, no painel vocês têm tanto o chat para nossa interação, quanto o Q&A, questões e respostas, que vocês acessam e depois de 45 minutos eu volto com ela para a gente fazer uma mediação entre ela e as suas perguntas. A professora Kelly Aguiar é responsável pela área de Relações Governamentais da MSD Farmacêutica, com forte atuação em temas ligados a formulações de políticas públicas, defesa da propriedade intelectual, atração de investimentos para o país, além do foco em pesquisa e inovação. É advogada, tradutora, sócia fundadora e atual conselheira da IRELGOV e nossa professora no curso de Diplomacia Corporativo e Empreendedorismo. Faltou alguma coisa, professora? Não, tá ótimo, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, os próximos minutos são seus. Muito obrigada pela participação e logo a seguir, depois eu volto com o pessoal. Pessoal, Q&A é o campo, mande suas perguntas e suas respostas e depois a gente volta para falar com a professora. Até logo, então. Tá joia. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, a FIA, novamente, de estar aqui dando uma aula, né? Hoje não é uma aula exatamente, mas uma apresentação para falar do que são relações governamentais e a importância disso para a diplomacia corporativa. E nesse ambiente que a gente está vivendo, né? Porque a gente colocou até lá no texto pós-Covid, mas, na verdade, nós estamos vivendo ainda, né? Esse momento. E acho que ninguém imaginaria que ficaríamos tanto tempo, né, em casa, tanto tempo ainda em confinamento e ainda sem muitas certezas. Então, vamos lá. Eu acho que, para começar, eu vou resgatar a aula da professora Maristela Basso, de 22 de maio, que abriu essa série de webinars. Ela falou especificamente de relações internacionais. Feliz também, né, porque ela também foi minha professora, então é bom tê-la, né, como guru. Enfim, ela começa a falar das relações internacionais a partir da Segunda Guerra Mundial. E naquele processo todo, né, dos países em reconstrução, começam a entender que eles não são autossuficientes e que precisam, né, uns dos outros ali em vários momentos. A decisão de união, né, de se unirem, e aí acontecem várias coisas, né, nesse desenrolar todo, como, por exemplo, a independência de várias colônias, porque os países colonizadores já não tinham nem como se sustentar, né, estava muito difícil a situação econômica, e aí eles começam e aí começa essa onda também de independência. Enfim, é praticamente o início da globalização, como ela fala, baseado muito na cooperação e na integração econômica. E aí nós temos um século XX muito caracterizado por acordos, por tratados, pela criação de várias organizações internacionais, e, enfim, essa foi a característica máxima aí, uma das, né, do século XX nessa área de relações internacionais.
Isso é um resumão, né? Muito poucas pinceladas do que a professora Maristela Basso falou na semana retrasada. E aí eu pretendo continuar daqui e mostrar um pouquinho do que a gente está vivendo, né? Que mundo é esse que a gente está e o que nos promete. Então, agora, século XXI, nós, né, o que a gente tem visto, presenciado, é a reavaliação desses acordos que pareciam eternos, e não, a gente vê que não eram, e começam a ser reavaliados, uma certeza que todos têm é de mudança, então o mundo muda, as pessoas mudam, os cenários mudam, e os acordos também estão mudando. Então, acho que um exemplo muito claro desse século é o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, e que causa aí não só para o Reino Unido e não só para os países que fazem parte da União Europeia, mas para o mundo, causa consequências gigantescas e ainda não sabemos como, né, e qual a extensão de toda dessa mudança daqui para frente. Ainda estamos bem no início e isso ainda vai necessitar aí de muito estudo, de muitas projeções, de muito tempo ainda para a gente avaliar como fica o cenário, tá bom? Eu vou aqui... Aguinaldo, estou dividindo minha tela com vocês? Oi, professora. A minha tela está dividida com vocês? Não, ainda não, né? Não, agora você vai compartilhar um arquivo, correto? Isso, agora eu vou pôr a apresentação aqui na tela. Pode ali no compartilhar tela, no painel de controle, na setinha Tá verde. bom. Uhum. Aí só vamos pedir então agora, pessoal, para quem já tiver na tela, quem já tiver entrado, para deixar os microfones mudos, para não atrapalhar o pessoal. Estamos todos em casa, né? E aí os sons não tem como não ouvi-los, né? Só para não causar muita distração, tá bom? Então vamos lá. Eu faço parte do IRELGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais, é um instituto criado já vai para 6 anos, surgiu no momento em que muito pouco ainda se falava de relações governamentais no Brasil, ainda não temos tanta projeção, mas temos avançado bastante, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, um pouco disso hoje também, e a gente avança, lembrando que a gente vai ter um tempinho no final para perguntas e respostas, tá bom? Então, fiquem à vontade aí, enviando as perguntas para a Fabiane. Queria mostrar para vocês que lá do que a professora Maristela apresentou na semana retrasada, aquele mundo que era tão gigantesco, tão distante, os povos eram tão do outro lado do mundo, esse mundo hoje é muito pequeno, ele passa a ser muito pequeno, né? Então, os tempos, a gente está a um clique, né, de notícias, do que está acontecendo do outro lado do mundo, seja lá onde for, e isso tudo nos dá a sensação de que o mundo está cada vez menor. Isso também é uma consequência da globalização que a gente estava falando, e com tudo isso, só Brasil são mais de 200 milhões. Colocando toda a população mundial aí em bilhões, vocês imaginam quantas pessoas nós somos, quantas diferenças nós temos, quantas crenças, quantas culturas, religiões, enfim. Num mundo cada vez menor, a tensão tende a aumentar, né? Então, a gente vive realmente tempos intensos, tensos, e ainda mais com essa velocidade, né? Porque a forma e a velocidade da comunicação ainda de uma forma inédita, a gente ainda está se acostumando de uma certa forma, principalmente a minha geração, quando não tinha celular, nós crescemos sem celular, né? Sem internet. Internet, pelo menos para mim, veio quando eu já estava no mercado de trabalho, e, enfim, de lá para cá, é muito avanço, é muita mudança, e num curto espaço de tempo. Tudo isso gera, lógico, muito choque, é muita mudança, e é do ser humano sempre ter aquele breque, aquele freio para respirar, ter um tempo de adaptação com tudo isso.
Alguns, por características próprias, se adaptam mais rápido, outros não. Uns gostam da mudança, outros são totalmente contrários. Então, isso tudo, no mundo globalizado, tem causado várias tensões, aí, vários atritos, e aí a gente vê esses acordos sendo renegociados, enfim. E nisso tudo, nesses choques aí que a gente também vê, as mídias sociais têm um papel importantíssimo, porque elas não só vêm com uma velocidade na informação, não estamos falando se de qualidade ou não, tá bom? A gente está falando de velocidade, ela acaba incluindo pessoas que, antes disso, se sentiam totalmente fora da sociedade. Então, você não tinha um WhatsApp, você não tinha internet, você só ficava preso aos meios mais comuns, que era a TV, canal aberto, eventualmente o rádio e um jornal impresso, eventualmente também revistas. Mas hoje não. Então, hoje, a gente tem informação aqui, no celular, a qualquer hora, a qualquer momento, dia, noite, madrugada, enfim, e de forma muito rápida e com acesso muito amplo. Então, a gente tem uma população maior tendo acesso a tudo isso e mais, participando. Então, a gente brinca, as tias do Zap, a gente brinca, a gente tem meme para tudo hoje, mas, de uma certa forma, é um movimento muito interessante de incluir a sociedade nos debates, de incluir a sociedade nas discussões. E, claro, a pessoa que se sente incluída, ela se apropria daquele tema da forma até onde ela consegue, até onde ela consegue entender, até onde ela consegue participar. Então, claro, a gente vê opiniões das mais diversificadas, e os atritos também, infelizmente, não são tão engraçados, mas fazem parte do crescimento e da discussão, né, que a gente tem diariamente. Tudo isso, para lembrar também vocês, e associar aqui um pouquinho à pandemia, o que a gente está vivendo, que a gente acabou percebendo as grandes dificuldades na área de saúde que os países vivem, não só o Brasil. O Brasil também muito, mas, enfim, todos os países. Conseguimos ver também como que a antecipação de solucionar uma crise, de um conflito, um problema, como que alguns líderes se deram melhor que outros. E como outros chegaram um pouco atrasados em algumas decisões e isso que, né, acabou influenciando, infelizmente, em óbitos que talvez não ocorressem. A gente não sabe. E aí, de novo, tudo é aprendizado, mas é claro, se nós temos líderes ou países, ou líderes e países, melhor preparados, melhor estruturados, e não só em saúde, mas em várias outras áreas, os problemas tendem a ser de forma melhor solucionados e de forma mais rápida. E no Brasil, particularmente, a gente viu que tem um gap gigantesco, né? Porque temos falhas, sim, e na área da saúde nós temos ainda muita diferença em quem tem acesso à saúde pública, quem tem acesso à saúde privada, e como é morar numa grande capital, como é morar na cidade do interior, ou como é morar em capital que não tem UTIs, e nós vimos isso recentemente. Então, tudo isso acaba nos mostrando que a atuação em políticas públicas é fundamental, é extremamente necessária, e a gente vai tratar disso aqui hoje, tá bom? Vamos começar só fazendo lembrando também o que a professora já tinha comentado, a professora Maristela Basso, sobre diplomacia corporativa. Então, a diplomacia corporativa ou empresarial, ela estuda as relações e os interesses entre empresas e governos. A diplomacia é muito utilizada em relações internacionais, com objetivos a compreender a outra cultura, né? Então, a ter um diálogo, a chegar em acordos e, se houver conflitos, solucioná-los da melhor forma possível. Claro, na diplomacia corporativa, o que se busca, além da conciliação e do melhor acordo para as partes, que seja com menor
com a menor tensão possível, com o menor número de conflitos possíveis, tá? E existem também essas construções de relações externas e internas. Então, de países os mais diferentes possíveis. Então, a diplomacia corporativa vai ter que estudar a cultura, os valores, o cenário político, o cenário econômico, se o país com quem está negociando tem segurança jurídica, tem regras regulatórias firmes, tem estrutura de liderança, como são tomadas as decisões, né? Enfim, se tem código de conduta, se atua com compliance, se tem governança, enfim. Tudo isso é levado em conta, tudo isso é estudado para você montar estratégias de aproximação e de negociação para ter o melhor acordo possível no final. E as relações governamentais? As relações governamentais trabalham de forma muito parecida, só que não tão no macro, de uma forma mais restrita. A profissão de relações governamentais, ela já está registrada no Ministério do Trabalho como RIG, Relações Institucionais e Governamentais, e lá a gente tem essa definição. Atuam no processo de decisão política, participam da formulação de políticas públicas, elaboram e estabelecem estratégias de relações governamentais, analisam os riscos regulatórios ou normativos e defendem os interesses dos representados. O descritivo acompanha ainda uma lista com 91 competências para este profissional, ou seja, é um baita profissional. E que muitos ainda no mercado não conhecem ou não ligam a pessoa ao que ela faz. Normal. A atuação vai desde a formulação ou colaboração na formulação de políticas públicas e analisar os riscos desse cenário onde estamos e até definir estratégias na defesa dos seus interesses. Lembrando que defesa de interesse é um direito de todo cidadão e todo cidadão tem o direito, mas também o dever de se envolver nas questões e tomadas de decisão. E aí, por que eu falo isso? Porque a partir do momento que vivemos em sociedade, estamos em grupo e a política pública, todas as leis, todas as normas, toda a legislação, em algum momento vai nos afetar. De uma forma boa ou não, vai nos afetar. Se o medicamento tem que ficar ou não na frente do balcão, se a criança pode ver ou não propaganda na televisão, se determinado defensivo agrícola pode ser utilizado no país ou não, em que tipo de plantação, enfim. Nós temos um ambiente regulatório muito intenso, muito complexo e que exige de nós, também profissionais de relações governamentais, o básico conhecimento nessa área para poder montar suas estratégias de defesa de interesses da melhor forma possível. Quando nós falamos aqui que nós defendemos interesses geralmente de empresas. Mas, se a gente começar a fazer um paralelo aí do que eu estou falando, a gente percebe muito claramente que fazemos relações governamentais em todos os ambientes, com todos os nossos pares, em casa, com os filhos, com os colegas, enfim. A gente defende interesse porque faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana buscar o melhor, buscar crescer, buscar deixar legados para as próximas gerações, ok? O artigo 5º da Constituição, no inciso 34, estabelece esse direito que a todos são assegurados, independentemente de pagamento de taxas, o direito de pedir, o direito de petição aos poderes públicos, ou seja, o não nós já temos, mas a Constituição nos garante o direito de pedir. Se nós já temos o não, nós temos o direito de pedir, nós temos o direito de pedir melhorias, atualizações, enfim, o que achar necessário para que a sociedade avance e tenha melhores. É muito comum, e eu sei que muitos já fizeram associação de relações governamentais a lobby. Então, é claro, relações governamentais, sim, é lobby, mas lobby não é crime. E nessa desinformação toda, que nós somos expostos diariamente,
A gente tem que lembrar que o Brasil é uma democracia muito recente, pouco mais de 30 anos. Todo esse volume de informação, todo esse acesso à tecnologia, a iPhones, a mídia em geral, também muito recente, tem cada vez crescido mais o número de pessoas utilizando essas formas de comunicação. Horas. Até então, o que nós tínhamos, o que ficou gravado lá na nossa memória, foi que falavam que o lobby era do mal, que lobby era coisa ruim, que quem trabalhasse em Brasília não podia estar fazendo boa coisa, ou que quem trabalhasse próximo a prefeituras, municípios, estados, enfim. Por que ficou? Porque nessa nossa democracia recente, muitos de nós vivemos essa transição. Veja, a gente tinha antes, o Brasil é muito distante, o voo era muito caro, ainda é, né? Mas era, naquela época, muito mais. Então, assim, era muito distante, era lá, tinha saído do Rio de Janeiro para Brasília, no meio do país, centro-oeste, chegava em Brasília, aquela cidade imensa, né? Onde parece que tudo é perto, mas se você começar a caminhar, é longe, é uma caminhada, pelo menos ali na esplanada dos ministérios. Enfim, tudo isso dava percepção, e também acontecia muito sim, mas quem que ia a Brasília pedir? Quem que ia a Brasília exercer o direito de petição, de pedir alguma coisa a um governante? Quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais condições, quem tinha relacionamento. E aí o relacionamento, às vezes não era um relacionamento de amizade, confiança ou um relacionamento profissional, mas era um relacionamento escuso. Então, de lá para cá, a gente vem tendo todas essas informações e, de uma forma pejorativa, ficou que lobby era coisa do mal, ou era coisa feia, ou que estava sempre envolvido em más práticas, ou que estava cometendo um crime. Então, vale lembrar que crime está previsto no Código Penal. Peculato, suborno, tráfico de influência, esses são crimes. Corrupção é crime. Lobby não é crime. Lobby é legal, é profissão reconhecida devidamente pelo Ministério do Trabalho, desde 2018, lobby não é crime. Então, estamos aqui para desmistificar também, e isso tira da cabeça. Existem profissionais maravilhosos em relações governamentais, extremamente éticos, extremamente sérios, que atuam nesse mercado há muitos anos e não tem nada de criminoso nisso. Então, vamos tirar isso e até ajudar a educar não só a sociedade no geral, também a mídia, porque a mídia, às vezes, na notícia, porque o lobista, não, o cara não é lobista, o cara é um criminoso, tanto é que ele tá detido, né, tá respondendo a um processo, enfim. Isso tem que ficar muito claro, tá bom? E por que as relações governamentais são tão importantes, né, Kelly? Que loucura que você está falando? O que é isso aí que você está dizendo? As relações governamentais, por isso que eu digo, gente, lobby não é crime. Relações governamentais não é crime, é totalmente o contrário. As relações governamentais exigem de nós profissionais que a gente dê visibilidade ao tema, que chame a sociedade para um debate, que exponha um problema em geral, para o político, para a sociedade, ou seja, para aquele mercado determinado. Então, ele é totalmente diferente. As relações governamentais são fundamentalmente democráticas, porque defende opiniões, defende o seu interesse. E como isso se dá? Vai estimular o debate, vai pedir audiência pública, vai participar de consulta pública, enfim, vai promover conceitos. E vai gerar, e vai ter que escutar, vai ter que falar, enfim, vai ter um debate realmente construtivo. A gente estimula a transparência em todas essas mobilizações, então, se promovemos uma audiência pública, reunião, publicação, trabalhamos com a mídia para que determinado assunto seja divulgado, seja dado maior visibilidade para as pessoas entenderem o que é, tudo isso faz parte das ações de quem trabalha com relações governamentais. E também, um ponto muito importante,
que o profissional de relações governamentais colabora e contribui muito, não só para a formulação de novas políticas públicas, mas principalmente para a atualização das que estão aí já em vigor. Vocês lembram que a gente estava falando até agora que o mundo, que era gigantesco, está cada vez menor, as tensões estão cada vez mais fáceis de acontecer, porque é muita diferença num espaço pequeno, muitas opiniões diferentes, muitas culturas, religiões, modos de pensar, de viver muito diferentes, e nós temos que viver em sociedade, e da melhor forma possível. E isso a gente só consegue com o debate, com a transparência e atuando com ética, né? Então, esse objetivo de ter um ambiente melhor, uma sociedade melhor, é fundamental a participação desse profissional de relação governamental. Se ainda não está claro para quem está vendo isso pela primeira vez, calma que já a gente chega nos exemplos, talvez fique um pouco mais claro. E aí a gente tem assim, a gente trabalha com todo esse pessoal aí, a gente trabalha com o social, econômico, com o emocional das pessoas, e não só dos políticos, mas também dos políticos, mas a gente também trabalha com muita pesquisa, com muitos dados, com muitas evidências. Se você vai tratar de um tema que precisa de uma mobilização local ou nacional, você tem que estar munido de documentos, de dados, para que o teu convencimento seja feito. Do contrário, se você aparece lá como um pedido, porque eu acho, porque talvez, porque aconteceu comigo, talvez não seja a melhor forma. Então, sempre é bom a gente ter esses dados, pesquisar muito, ter as fontes corretas, né? Pesquisar os dados corretos, ter fontes fidedignas, e nesse material, que também nós não fazemos sozinhos, dentro da empresa, dependendo do mercado que nós atuamos, vai ter outros colegas que vão participar com outros dados, com outras informações muito importantes, e isso a gente cria um material ali que justifica a petição, que justifica o nosso direito de pedir. É isso, basicamente. Bom, por que relações governamentais? Relações governamentais são importantes porque elas permitem uma entrada, e aqui eu vou falar, aqui eu fiz esse, porque pensando basicamente em empresas, tá? Mas a gente pode expandir esses conceitos depois. Mas pensando na empresa, pensando em mercado, as relações governamentais, elas colaboram nessas políticas que vão dar maior acesso ao seu produto no mercado, né? De uma forma mais clara, mais rápida e de uma forma nacional. Ela é importante porque a política, quando ela é implementada com sucesso, ela equivale a muitos outros profissionais que estariam individualmente tentando a mesma coisa em diversos lugares. Então, para que, se eu posso influenciar uma norma federal, por que eu vou despender tempo, dinheiro e meu pessoal em municípios, em estados, se eu posso atuar no federal? Além disso, nós colaboramos com a atualização, a gente já falou sobre isso, com a atualização ou criação de novas regras, novas leis, novas legislações ou a atualização delas, mas como a gente viu desde o começo, nós mudamos todo o tempo. E nós temos que fazer essa atualização de legislação que fale com a sociedade. Não adianta nós avançarmos e a lei ainda está lá atrás. Nós temos algumas leis ainda que são lá de 1950, mas ok. Mas outras acompanharam de forma um pouco mais rápida o avançar, né, dessas mudanças. Por exemplo, o adultério, por exemplo, não é mais penalizado, antigamente era. Geralmente, a mulher, né? Dificilmente o homem era considerado adúltero, era a mulher adúltera, mas não existe mais isso, não tem mais no Código Civil. E hoje, por exemplo, nós temos o casamento de homossexuais, não é? Ou seja, a sociedade avançou,
né? Tudo está avançando, tudo vai se atualizando. Então, faz parte do trabalho do profissional de relações governamentais seguir estas mudanças e ajudar para que elas ocorram de uma forma mais rápida, que ela atenda aos anseios da sociedade de uma forma mais rápida. E a sociedade, toda a sociedade, estou falando das pessoas, eu estou falando dos mercados, né? Estou falando das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, tá? E essas políticas representam, em geral, né? Elas chegam ali a um nível razoável de acordo entre as partes. E as partes, apesar de eu ter achado só essas duas mãozinhas aí para caracterizar o acordo, eu costumo dizer que é a relação 3G, ganha, ganha, ganha. Tem que ganhar o Estado, tem que ganhar a sociedade e tem que ganhar o fornecedor daquele serviço ou daquele produto. Então, são 3Gs, os três têm que ganhar. Quando a gente tem uma relação eu-você, já não, dificilmente vai ter relação governamental, porque se a vantagem é minha e é tua, mas e a sociedade? Se a gente está falando aqui num bem maior e numa alteração que vai influenciar, se não todos, a grande maioria. Então, por isso que eu gosto dessa relação 3G, né? Porque tem que pensar naquele tripé governo, empresas, mas a sociedade é fundamental, mesmo porque o legado vai ficar aqui para a sociedade. E você, se tiver a preocupação de se manter, a intenção de ter uma empresa sustentável ao longo ainda de muitos anos, você tem que trabalhar esse triângulo aqui, esse tripé, de uma forma muito correta, de uma forma de visão estratégica, pensando sempre médio, longo prazo, pensar sempre em reputação, que é fundamental, e pensando na confiança que você transmite. E aí, não é só a confiança da empresa, mas a confiança do profissional de relações governamentais é fundamental. Aqui, então, muito resumindo, esse profissional de relações governamentais seria a ponte ali entre a empresa e o governo. Mas não só isso, porque a gente não precisa ser profissional só de empresa. Hoje, as ONGs estão se profissionalizando e também já tem profissionais de RIG em seus quadros. A gente pode defender vários negócios, porque os interesses são os mais variados, então você pode representar a empresa, ONG, sindicatos, associações, igrejas, enfim, pode representar teu bairro. Se você tem uma rua lá não asfaltada, você vai se reunir com seus vizinhos, vão lá na prefeitura, vão buscar o vereador e vocês vão demandar por uma rua asfaltada. Vocês vão querer demandar o esgoto, o tratamento do esgoto, enfim. Existem demandas de diversas partes, de diversas formas e de tamanhos variados, né? Proporções variadas também. Esse profissional trabalha estrategicamente, falamos agora há pouco, tem que ter um plano, tem que saber o que quer, tem que saber passo a passo. Para esse passo a passo, ele vai ter que estudar o ambiente onde ele vai atuar, ele vai ter que tentar antecipar essas necessidades o mais possível. Ele não só vai apontar o problema, que já existe, mas é muito adequado que ele também vá propor a solução, que quando ele apareça na frente de um parlamentar, ele não leve só o problema, mas ele também tenha sugestões de melhora, de solução. Faz parte do nosso dia a dia acompanhar o Congresso, tanto Câmara dos Deputados como Senado, as leis, demais legislações e também outros poderes. Muita gente costuma achar que o profissional de relações governamentais só trabalha com legislativo, isso não é verdade. Tá? A gente trabalha também muito de perto com o Poder Executivo. Dependendo do mercado, mais ou menos determinado ministério, mas é fundamental trabalhar com o Poder Executivo, ok? A gente tem que mapear os stakeholders adequadamente. Esses stakeholders podem ser as pessoas, desde os tomadores de decisão, desde aquele que assina e vai tomar a decisão, mas tem toda uma cadeia nesse meio, né, no teu plano, que você vai lidar com diversos outros tipos de pessoas que vão sim te ajudar nesse plano e que não necessariamente é a que tem mais poder, não necessariamente é a que vai assinar
a decisão, ok? Então, assim, a gente tem que mapear, dependendo do teu mercado, quem são essas pessoas que são valiosíssimas no processo. A gente também, o profissional, contribui com dados. Então, quando a gente leva o problema, a gente já estudou, lembra? A gente já estudou, a gente já pesquisou, já pegou vários dados. Então, a gente leva tudo isso, a gente leva a elaboração de cenários. Olha, imagine se fosse dessa forma, imagine se fosse com o nosso produto, imagine se isso tivesse disponível para a população no SUS, enfim. A gente leva propostas e em vários cenários, porque não existe só uma solução, né? Então, a gente tenta colocar o máximo ali, enfim, e leva situações, publicações, promove as parcerias, envolvimentos, compromissos, e lembrar que a gente está lá sempre representando alguém. Então, é muito importante, está por último aqui na apresentação, aqui na lista, mas não quer dizer que é menos importante, tá? Pelo contrário, um profissional sério de relações governamentais tem sempre em mente que ele está representando uma empresa, ou ele está representando uma associação, ou ele está representando uma confederação, enfim, ou uma ONG, ele está representando e ele é responsável pela imagem, pela reputação deste ser que ele representa, tá bom? Então, assim, é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade e que exige muita dedicação desse profissional para a atuação diária, ok? E aí, olha só, mesmo com tudo isso que a gente tem falado, mesmo com tudo isso que eu apresentei para vocês, é claro que as pessoas, principalmente os parlamentares, que têm um ego ali, um tamanho de ego razoável, eles vão dizer, não, ninguém me influencia, ninguém me diz o que eu devo fazer, ninguém me diz o que eu tenho que falar. Ok, ele pode até achar isso, mas não é verdade, porque ele também é humano. Ele também não tem compromisso, nem com o erro, nem com a eterna, a situação eterna de não mudança. Então, quando as coisas mudam, quando as percepções mudam, quando a sociedade começa a ir para outro lugar, para outro rumo, tomar outras decisões, e você começa a perceber que os movimentos não estão mais se encaixando, há sim aquele parlamentar mais conectado e mais sensível a essas mudanças e percebe isso de uma forma mais rápida, não é a maioria. A maioria, eu digo, eu costumo brincar até lá com os nossos parceiros, né, os nossos stakeholders, que às vezes eu tenho a sensação de ser o mundo digital perante o analógico. Porque ainda com tudo isso que a gente está vivendo, com todas essas transformações, com tudo isso, ainda tem parlamentar com uma grande dificuldade de entender todas essas mudanças e de tomar decisões. Claro, de novo, né? São gerações, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com humores diferentes, com formas e percepções e modos de pensar de forma totalmente diferente. Então, tem que haver essa paciência na abordagem, no trabalho, no convencimento, se você achar claro que o que você está tentando levar realmente é para o melhor, ok? Então, as pessoas são, sim, influenciadas. Para entender o tamanho do problema, eu vou focar agora aqui, vamos do mais geral, né? Que a gente começou falando da diplomacia internacional, corporativa, empresarial, a gente vem para relações governamentais, ali empresa, governo, e agora eu trago um mapa aí do que é o nosso país. O nosso país, ele é continental, ele é gigante. Olha nesse desenho aí que eu deixei para entender o tamanho do Brasil, olha quantos países estão aqui dentro do Brasil. Se nós imaginarmos, isso aqui é em questão de tamanho, somos muito grande, muito grande. Além disso, nós temos uma população altamente diversa, muito diversa entre si. Então, a população do Sul é diferente do Sudeste, que é diferente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Dentro do Nordeste há diferenças, dentro do Centro-Oeste há diferenças, do Sudeste também. Enfim, até na língua nós falamos, as referências às vezes têm outras palavras. Então, nós somos, além de muito grandes, hoje o IBGE de 2019 fala em mais de 210 milhões de pessoas, brasileirinhos e brasileirinhas, com muitos problemas também, ainda no século XXI. E aí, olha que, quando eu falo do gap,
Vejam as diferenças. A gente está numa parte lá na frente, pedalando, o homem está de novo lá no espaço, mandando foto do planeta, né? A gente viu ao vivo lançar o foguete. E do outro lado, a gente tem aqui no Brasil analfabetos ou semiletrados funcionais, o que representa mais do que uma Argentina. Nós temos, por pesquisa feita, mais de 60 milhões de pessoas dizem que nunca adquiriram um livro, nunca, 60 milhões. Ainda nós somos o segundo pior país com nível de aprendizado em matemática, ciência e leitura. Que mais? Olha só, 35 milhões não têm acesso à água tratada. Esse número eu não consegui corrigir, mas ontem eu estava ouvindo uma entrevista com o senhor que está tratando que está trabalhando com os projetos aí de saneamento no Brasil, e ele falou 40 milhões. Só preciso checar, mas é muito grande, gente. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água. Aí, quando a gente traz essa realidade para a pandemia, e você fica falando, fique em casa, lave sempre as mãos, com que água vou lavar as mãos? Onde tem essa água para eu lavar? São questionamentos que nós temos que fazer, tá? Então, mais 100 milhões, ou seja, praticamente metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. É mais do que uma Alemanha. Mais do que uma Alemanha aqui dentro, não tem acesso ao esgoto. E aí, de novo, hashtag fique em casa. Será que o hashtag fique em casa é uma mensagem bem comunicada para todos os cidadãos brasileiros? Talvez não. Talvez a mensagem tenha que ser adequada. Então, a gente vai ter públicos e públicos. E aí a gente começa a ver como os conflitos são gerados, porque a comunicação também não pode ser uma para todos, né? Se a gente tem tanta diferença. 17 milhões sem acesso à coleta de lixo. 4 milhões, uma Nova Zelândia, sem banheiro em casa. Vocês conseguem se imaginar sem banheiro em casa? Eu estou há 85 dias fora do escritório, em home office. 85 dias. Eu nunca imaginei que ia ficar tanto tempo. Está indo para 3 meses já. E ainda não tem expectativa de volta. Não temos ainda um plano claro, nem expectativa de quando, talvez possível, retornaremos ao escritório. É fácil. Tem as dificuldades? Claro. Tem as adaptações? Claro. Mas pensa que você não tem banheiro em casa. Ou pensa que você mora num espaço de 10, 12 metros quadrados, sem banheiro, e divide ainda com mais 3, 4, 5 pessoas. De novo, será que o hashtag Fique em Casa funciona para todos? Ou a mensagem talvez não tenha que ser diferente? A informação não tenha que ser transmitida de uma outra forma? Para questionar. Brasil, vamos voltar aqui para os nossos dados. 1.315 bebês nascem todos os dias. Mais de 1.300 bebês nascem todos os dias de mulheres até 19 anos. Até 19 anos. Com 19 anos, eu estava começando meu primeiro ano na faculdade, aqui na PUC, São Paulo. E aqui tem mulheres que já estão com o terceiro filho, na terceira, na quarta gravidez. Olha um absurdo, 60 bebês nascem todos os dias de meninas de 10 a 14 anos. Não é, vocês não ouviram errado, não. 60 bebês nascem todos os dias no Brasil de meninas, de crianças de 10 a 14 anos. Isso é um absurdo. Se a gente pensa num país próspero, num país educado, num país que saiba, que entenda o que lê, que tenha acesso às mais extraordinárias e novas tecnologias. Como a gente vai esperar que uma menina com 14 anos, que já é mãe, quanto tempo ela vai ficar na escola? Se ela já não saiu, porque dados apontam que na segunda gravidez essa menina já está fora. Se ela ainda conseguiu voltar na primeira gravidez para a escola, na segunda não passa. E os dados mostram que em menos de 2 anos ela já está grávida novamente. Então, assim, são dados nossos, são dados Brasil. E mais um dado muito triste para terminar esse quadro é que são 27 milhões de pessoas hoje no país sem nenhum, não é com um ou outro, sem nenhum dente na boca. Sem nenhum dente na boca. Isso é muito triste.
E isso não passa só por uma área ou outra. Isso passa por higiene pessoal, isso passa por autocuidado, isso passa por autoconhecimento, do gostar de mim, do me cuidar. Isso passa por uma boa alimentação, isso passa por acesso à saúde, por acesso à informação de qualidade, né? A uma educação de qualidade. Então, o que às vezes é muito óbvio para nós, o que é muito básico, não é óbvio e não é básico para grande parte dos nossos cidadãos brasileiros, tá? Do nosso pessoal aqui. Então, eu gosto de trazer esse quadro, por quê? Porque ele mostra o tanto de trabalho que a gente tem para realizar aqui ainda. O Brasil é um mundo para se atualizar, para melhorar em questões sociais, para a formulação de políticas públicas de qualidade, que sejam efetivas, que funcionem e que tragam realmente a qualidade que as pessoas precisam, que as pessoas necessitam do seu dia a dia. A gente já está indo para os últimos minutos, eu só vou terminar aqui com alguns desafios que eu pensei. Apesar de tudo isso, apesar das mudanças, a política continua, ela é muito importante porque ainda é a política que nos ajuda a organizar a sociedade, mas a gente vê que os processos continuam os mesmos. Então, se for para recomendar leituras, a gente continua recomendando o Maquiavel, o Cardeal Mazarin, porque apesar de serem lá de 1600, 1500, eles ainda são... A gente lê, a leitura é totalmente atual hoje, porque a política, neste sentido, continua igual, porque o homem não mudou muito assim. A gente acha que a gente é muito avançado, mas às vezes não é tanto, não. A gente vive um momento realmente de transformação, de adaptação de democracia, essa democracia representativa, as novas formas de participação. Estamos todos nos ambientando com isso, e nesse meio todo, o que nós, profissionais de relações governamentais, principalmente, temos que fazer? Temos que nos atualizar sempre. Somos exigidos a fazer e a tentar novas abordagens, novas linguagens, a conhecer tecnologias. A previsibilidade está cada vez menor, e aí o que a gente mais faz hoje é planos e planos de ação, estratégias são constantemente adaptadas, os planos são sempre alterados, e a gente lida com crise quase que diariamente. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu adoro, porque crise eu vejo sempre como uma oportunidade. É aquele momento que a gente para, como a gente está parando agora, e fomos obrigados a parar, a pensar em novas oportunidades, em novas maneiras de se trabalhar, em novas formas de agir. Então, quando a gente tem esse pensamento mais positivo que negativo diante das crises, é onde a gente consegue pensar em fórmulas, né, em soluções mais criativas, mas também mais modernas para as situações que a gente vive hoje, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. O assunto é muito complexo, eu ficaria aqui falando, adoro o que eu faço, então eu ficaria falando para vocês por horas, mas é para vocês terem uma geral do que a gente está vivendo hoje e fazer esse link, como que a gente tem linkado a profissão, os desafios com a pandemia da Covid. Tá bom? Eu não sei agora, Fernanda, se você quer passar as perguntas, Fabiane, como você prefere fazer? Desculpa. Tem perguntas aqui que eu acho que são de colegas de trabalho. Tá, vamos lá. A empresa entende bem o que você faz, a importância da sua representação? Então, sim e não, né? Nem sempre. Mas, e aí eu volto naquilo que eu estava comentando lá no começo. É muito recente no Brasil essa forma de participação, essa forma de empresas trabalharem, de terem um profissional especialmente dedicado para fazer este trabalho. Nós não tínhamos isso há muito tempo atrás, e o que tínhamos era aquela pessoa que, né, não tinha o trabalho não exercia a profissão de uma forma técnica, com processos, com procedimentos, mal tinha leitura sobre o tema, né? Então era sempre feito de uma forma muito intuitiva, as abordagens de forma amigo, meu chapa, chegando, enfim, claro, amistosas, mas de formas assim muito mais intuitivas do que técnicas. Hoje nós temos até esse acesso à informação
Aí você vê Estados Unidos, Europa, Japão, tem cursos de graduação, você entra lá, você quer fazer qualquer curso de policy, de políticas públicas numa universidade em Washington, por exemplo, você escolhe o mercado que você quer. Se você quer fazer em óleo e gás, se você quer fazer meio ambiente, farmacêutica, agro, defensivos agrícolas, né, tabaco, arma, enfim, você tem curso para tudo isso. O Brasil não, está começando, temos muito pouco ainda, é muito pouco divulgado, mas está crescendo e crescendo de forma rápida. E é isso que eu fico feliz. Então, tem sim um obstáculo internamente, muitas empresas ainda não entendem, principalmente indústrias e empresas nacionais, brasileiras, mas isso faz parte também do desafio do profissional de relações governamentais, é ampliar a sua formação, é informar de forma adequada e mostrar que o que nós fazemos é legítimo e ético. Respondemos a Paula, então. Professora, pergunta do Márcio. Depois da implementação de programas internos de compliance nas empresas, houve mudança nas relações governamentais? Sim e não também, porque depende muito da empresa. A minha vida profissional, minha história profissional, eu sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais. E nessas empresas, sempre foi dada uma atenção muito grande para a questão da reputação, para a questão de compliance, mesmo que nós não sabíamos ainda, tempos atrás, o que era compliance. Então, onde antes nós tínhamos, e geralmente era assim, o departamento jurídico também cuidava de compliance e também fazia relações governamentais. Era tudo num departamento só, reportando-se ou não para os Estados Unidos ou para a Europa e tal. Aí vai dividindo e vai se aperfeiçoando. O FCPA, quando ele vem, que é a lei, né, para os países estrangeiros, ele vem de uma forma a regulamentar essas formas de acesso, a dar maior clareza para as atuações nos diversos países fora dos Estados Unidos. Ou seja, nós que já trabalhávamos com este molde, né, com esse modo de trabalhar, não mudou tanto assim, não mudou tanto. Agora, para as empresas nacionais, para empresas que não costumavam, mesmo estrangeiras, que não tinham tão forte essa atuação em compliance, essa dedicação com as regras, com código de conduta, com governança, com compliance, aí realmente tiveram que correr. E aí a gente viu de um tempo para cá, teve uma época que tinha assim, todos os dias pediam indicações de pessoal porque tinha vaga de compliance em empresas. Então, você viu que houve uma corrida do mercado atrás desse profissional, hoje já deu uma acalmada, mas faz parte também do processo. Daqui a pouco talvez não precise mais, mas eu gosto muito de trabalhar com compliance, porque é uma forma, eu acho que muito clara, transparente, direta, de você dizer não. E da nossa profissão, a gente tem que falar não muitas vezes por dia, para muitas pessoas também, e eu acho que as regras são claras e as regras te permitem essa liberdade no falar não. Então, mudou sim, principalmente para aquelas que ainda não estavam adaptadas ou acostumadas a isso. Certo, professora. A gente respondeu o Márcio, agora a gente vai responder a Luciana. Em tempos de Covid, como tem sido sua atuação, uma vez que o corpo a corpo deve ser evitado? Então, essa é aquela crise que eu estava comentando e que a gente tem que descobrir novas formas de trabalhar, novas formas de responder ao seu cliente, novas formas de desenvolver o teu trabalho. Então, eu vou dizer assim, pessoalmente, o primeiro mês foi muito tenso no sentido de, será que a semana que vem já volto para o escritório? Né? Então, eu digo tenso, a ansiedade foi maior. E aí, nessa ansiedade também gerou uma dificuldade até na administração do tempo aqui em casa, para trabalhar. Do segundo mês para cá, eu tenho a impressão de estar trabalhando mais em casa do que no escritório. Então, não vejo a hora de voltar para o escritório. Mas vejam, é aquele período que eu falo que é comum ao ser humano. Tem esse choque, tem essa negação, aí você começa a se adaptar, e aí daqui a pouco você está totalmente adaptado e sei lá, que a gente sabe do futuro, talvez, será que a gente vai precisar voltar para o escritório? Talvez tenha colegas que nem queiram mais voltar, né? Mas, porque
acostumou-se bem trabalhar assim. Eu gosto ainda, eu prefiro ir para o escritório, eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, de ver, de ouvir, né, escutar sobre outras áreas e tudo mais. Mas é muito pessoal, né? E tem sido muito desafiador esse momento, porque não podemos ir para Brasília, não estamos, né? Então os voos, não estamos voando para lá. Mesmo aqui, tanto as câmaras municipais como as assembleias legislativas também restringiram as visitas, então também não é possível trabalhar. E algumas empresas realmente não querem que seus funcionários exponham-se ao risco. Então, a maior recomendação é fique em casa. Então, mas daqui ainda nós somos cobrados. Então, tem tido, sim, muitos desafios. Eu acho que 2 exemplos para dar para vocês, assim, que são muito mais, acho que vale a pena falar. O webinar, por exemplo, a gente tem conseguido fazer webinars com os clientes e tem dado muito certo, porém, deu mais certo no começo. A gente já tem sentido, de uma semana para cá, que já vem caindo o número de interessados, a quantidade que participam. Claro, no começo era mais novidade, não falava de Covid, então você viu uma movimentação grande para participar. Hoje as coisas já estão mais assentadas e, pasmem, já temos agendas e já existe app no celular para você agendar suas lives, seus webinars. Então, ou seja, às vezes não dá tempo. Só para hoje, neste mesmo horário, eu tinha 3 convites de participar de lives. Ou seja, não dá agora para todo mundo estar em todas. Então, isso veio como uma solução que não tem se parecido mais de médio e longo prazo, e daqui a pouco a gente vai ter que sentar e repensar outra forma. E no IRELGOV, nós vamos ter votação agora, o próximo mandato tem votação da chapa única dia 15 de junho, e vai ser feita totalmente online, que demandou de nós também toda uma adaptação de estatuto social, de estar muito próximo ali do pessoal do cartório, para termos toda a validade de todo o processo. Mas o mais legal nisso é que talvez se não tivesse tido a pandemia, nós não estaríamos fazendo esse movimento, porque era muito mais confortável da gente se encontrar no dia da votação, bater papo, né, se ver, trocar cartão, trocar atualidades e votar. Porém, desta forma agora que vai ser virtual, mais do que sempre eram feitas aqui em São Paulo, mas agora todos os associados do Brasil todo vão poder votar. Então, isso é muito legal. Você, como eu falei lá no começo, esse trabalho de relações governamentais, a gente está implementando no próprio Instituto, que é dar acesso, que é fazer com que o maior número possível participe, né, dê sua contribuição, dê sua opinião, colabore no debate, colabore nas divergências. Só assim a gente cresce, né? Então, tem sido um aprendizado e tanto. Ai, professora, tá chegando um monte de pergunta. Meu coração É bom, né? pequenininho. Mas vamos responder a última pergunta, que eu acho que não deixa de ser bom para quem está começando, que a Jaqueline pergunta para você, quais conselhos você daria para quem está começando a estudar RELGOV? Ah, tá. Olha, tem que ter, assim, existe um perfil, claro, nada é obrigatório, mas a gente vê que uma pessoa que está na área tem que gostar de estudar o básico, tem que gostar de ler. História é fundamental, então porque vocês viram, a professora Maristela Basso, em maio, deu uma aula de história, ela veio dar aula de diplomacia, né? Mas ela deu uma aula de história, porque nós acompanhamos a história faz parte de tudo isso, né? Faz parte do crescimento, faz parte da evolução. Então, conhecer e estudar história, conhecer e estudar política, mas sem ideologias, né? Eu digo política, o que ela representa. Tem que ter, eu acho que é fundamental ter essa vontade de deixar um legado, de deixar uma sociedade melhor para quem vem depois, de agradecer ao que você conseguiu aqui, o que deixaram para você, e ao mesmo tempo fazer mais e deixar melhor.
Então, eu acho que fazer parte desse tijolinho da evolução, de deixar teu nome ali em algum momento na história, e que mesmo que ninguém te conheça, saber que você fez a diferença na vida de muitas pessoas com o seu trabalho, isso é muito legal. Então, eu acho que este querer fazer, tomar, eu acho que é uma característica fundamental em relações governamentais, é você pegar a responsabilidade para si, é você atuar, é você ser ter não só autonomia, mas ter o desejo de realmente fazer acontecer, né? E não de, isso não aconteceu por causa disso, porque o Estado, porque o meu chefe, porque o governo. Não, eu. Então, assim, nós somos a sociedade, nós somos o governo, nós somos nós somos o futuro. E o presente também, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa consciência. Fundamentalmente, você tem que ter a consciência de que você faz parte do processo de mudança, de que nós somos responsáveis pela mudança e nós somos responsáveis pela mudança melhor possível. Então, a gente tem que pensar assim nas próximas gerações e pensar no mundo melhor. Aquele quadro que eu mostrei para vocês do Brasil, com aqueles números horrorosos de século XXI, imaginar que ainda 100 milhões não têm acesso à água, ao tratamento de esgoto, e 40 milhões não têm acesso à água tratada. Gente, século XXI, temos muito trabalho. E não só de HealthGov, mas da sociedade em geral. Por isso que eu digo, não é só um direito nosso, e não é só pedir, como a Constituição fala, mas nós temos o dever de participar, nós temos o dever de contribuir para um mundo melhor. Então, eu acho que esse perfil é muito desejado, porque se somar a tudo isso, você ainda acreditar naquilo que você trabalha, se você tem uma causa, um princípio, e você acredita naquilo que você defende, o universo é pouco pro sucesso, pro alcance. Bom, meu coração tá assim, uma uva passa, não para de chegar perguntas. Eu vou direcionar para você depois. Eu tô deixando aí nesse slide, olha, tem meu e-mail, tá? E meu celular. Eu tô à disposição. Tem também o telefone do HealthGov lá no site, healthgov.com.br. Temos vários materiais lá, revista, artigos, indicação bibliográfica, enfim, não só eu, mas toda a equipe do HealthGov está à disposição de vocês. E quanto mais oportunidades tivermos de debater, de falar sobre o tema e transmitir informações de qualidade, melhor. Eu, pessoalmente, só tenho a agradecer a oportunidade então, e acho... Não se sintam desacolhidos. Tem todos os contatos aí da professora. Esse webinar da Maristela Basso, tão citado, ele está postado lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Ela faz uma provocação sobre a nova ordem mundial, ou a novíssima ordem mundial. O título foi no dia 22 de maio, a nova dinâmica mundial das relações internacionais. Realmente está imperdível, é muito bom. O webinar de hoje com a professora Kelly Aguiar está gravado, será postado dentro de 2 dias também lá no nosso canal. Você pode passar o final de semana inteiro assistindo nossos webinars da série desse pós-Covid, nesse novo cenário que a gente está vivendo. Hoje a gente teve a professora Kelly Aguiar falando para a gente sobre a importância das relações governamentais na diplomacia corporativa pós-Covid. A professora, ela é professora de Relações Governamentais do nosso curso de diplomacia corporativa, diplomacia e empreendedorismo corporativo. É isso, professora? Isso começa mesmo. Presencialmente em agosto. As inscrições estão abertas, então é só acessar o nosso site fia.com.br para mais informações. Nossa agenda de eventos também está lá no site fia.com.br/eventos. Bom final de semana, professora, muito obrigada. Obrigada. Agradeço a todos pela participação, por estarem conosco, e estou à disposição e vou responder as perguntas assim que possível, chegando em caminho para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Até mais.